Olá, todos muito bem-vindos ao canal Teoria das Fadas, mais uma vez, com mais um episódio da série Encantos. Se você não conhece o canal, né, se inscreva, faça ali, né, acione o sininho para você sempre receber um lembrete do que está acontecendo, dê um giro por esse canal maravilhoso. O canal Teoria das Fadas, ele foi idealizado pelo Paulo César Ribeiro Filho e eu sou a Lígia Mena. Na série Encantos, né, nós vamos entrevistar pessoas que vão falar de projetos de formação de leitores, projetos que se preocupam realmente com a literatura. E hoje vamos receber aqui a Tereza Cristina Lipetti e a Manuela Lipetti para falar de um projeto bem bacana que se chama O Mundo Encantado das Histórias, com a Manuela Lipetti. A Tereza Cristina Lipetti, que está ali, Tereza, pode falar um oi aí para o pessoal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a Tereza, ela é professora, né? Ela é pedagoga, formada pela PUC. Ela possui mestrado em Educação para Surdos da Gallaudet University, lá nos Estados Unidos, que chique. Mestrado em Literatura e Crítica Literária pela PUC, doutoranda no Programa de Literatura e Crítica Literária, lá com a professora Diana Navas, na PUC, inclusive a professora Diana que nos apresentou. E ela trabalha desde 2006 como professora no Ensino Fundamental 1 na Rede Pública Estadual de São Paulo. E ela desenvolve vários trabalhos inovadores, sempre pensando na questão da leitura, né, da formação literária. Essa coisinha linda aqui, a Manuela Lipetti, que eu pensei que ela era uma criança, mas ela já é uma adulta formada né, pela Faculdade de Artes Cênicas da Célia Helena, né? Ela é uma atriz há mais de 8 anos, tem feito um trabalho aí, muitas produções. Aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar todas essas informações para conhecerem um pouquinho mais as nossas convidadas, né? Então, Tereza, eu queria que você me falasse um pouquinho desse projeto, né? Como é que começou isso? É uma coisa agora da época da pandemia, ou começou antes da pandemia? Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Então, Lígia, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com você no canal, né? Fazer parte desse canal maravilhoso. E agradecer, né, pela oportunidade de poder compartilhar o trabalho que eu desenvolvo com formação de leitores do texto literário. Como você mesmo já explicou, né, eu entrei na rede pública em 2006 e desde então venho trabalhando com foco em formação de leitores e desenvolvendo desde então várias práticas leitoras, né, tentando sempre aprimorar o meu trabalho, conhecer, né? E por isso que eu fui, né, também fazer o mestrado, né, na PUC em 2013, no programa de literatura e crítica literária, para aprofundar o meu trabalho, né, para embasar ainda mais o meu trabalho. E agora voltei como doutoranda, né, no mesmo programa da PUC. E uma das práticas, né, quer dizer, então eu já trabalho com essas práticas há muito tempo, e em 2019 eu desenvolvi uma prática de convidar pessoas para lerem para os meus alunos, porque eu, como professora, leio todos os dias, e os familiares também leem para as crianças, né? E eu senti a necessidade deles entrarem em contato com pessoas, com outras pessoas, né? Com outros leitores, né? Para eles terem experiências com leitores, com outros mediadores. E aí eu estendi o convite, isso foi no segundo semestre de 2019. Eu estendi o convite para todas as pessoas da escola, para todos os funcionários, para todos os professores, merendeira, funcionários da secretaria, os faxineiros da escola, aos professores, justamente É convidando uma todas as escola pessoas. estadual, né? É uma escola Eu estadual, né, trabalho, Tereza? eu trabalho na Escola Estadual Conselheiro Antônio Prado, que é uma escola estadual aqui em São Paulo, no Fundamental 1. Então, de primeiro a quinta série. Primeiro ao quinto ano, né? E é isso. E aí... Aí você chamou esse pessoal todo para contar histórias, para fazer essa mediação? a minha preocupação era que eles tivessem experiências com outros mediadores, né, de leitura. Porque cada um lê de uma maneira, né? Gestos diferentes, maneiras diferentes, é um corpo diferente, é uma voz diferente. E eu achei importante eles terem essa experiência com outras pessoas. E aí eu convidei a escola, né, como todas as pessoas da escola, e convidei pessoas de fora também para lerem.
E uma das convidadas foi a Manuela Liperti. Ela foi, então, uma semana, né? Ela foi uma semana ler para os alunos e ela gostou tanto, na verdade, que ela continuou indo, porque os convidados iam uma vez, liam para as crianças, além de fazer a leitura, tinha uma conversa, né, sobre o livro. E aí, quando a Manuela foi, né, Manu, ela, na verdade, gostou tanto que ela continuou indo toda semana. Isso foi já no final do segundo semestre de 2019. E as crianças estavam adorando, né, Manuela? Cada vez era uma história diferente. E isso nós demos continuidade até o final de 2019. E em 2020, a Manuela continuou fazendo esse trabalho. Em 2019, estava com os alunos do terceiro ano A. Meus alunos do terceiro ano A foram para o quarto ano A, em 2020. Então, a Manuela continuou lendo para eles, para os alunos do ano anterior, e continuou. E aí começou uma leitura com os alunos do terceiro ano, que eu continuei com o terceiro ano, né, em 2020. Então, ela continuou lendo para os meus alunos antigos e para os meus alunos novos. E nós continuamos fazendo essa leitura semanal e essa conversa semanal até a escola fechar em final de março. Por conta da pandemia, no final de março, aí as escolas fecharam assim de repente, né? E aí a gente falou, e agora, né? Como é que nós vamos continuar levando essa literatura de qualidade para essas crianças? A escola fechou praticamente março, abril inteiro, né? E só voltamos de novo em maio, mas aí remotamente. Aí eu e a Manuela conversando, né? Como garantir que chegue essa literatura de qualidade para todas as crianças da escola. Porque a gente sabe que algumas crianças, né, da rede pública não têm um acervo em casa, né, de livros. Elas dependem basicamente dos livros da escola. Geralmente eles levam sempre um livro uma vez por semana, porque a gente faz algumas práticas que eu desenvolvo, é roda de leitura e sala de leitura. Então, uma vez por semana na sala de leitura, eles estão sempre levando um livro para casa. A gente garante essa leitura, né? Mas sem o acesso à biblioteca, né? Como é que fica isso? Aí quando né? fechou, e aí livros, todo dia eu também lia para eles, eu leio para eles, né? Mas quando a escola fechou, a gente sabe que muitas crianças, as bibliotecas fecharam, né? As bibliotecas públicas fecharam também. Então, essas crianças estavam sem acesso à literatura de qualidade. Então, eu e a Manuela começamos a conversar com essa preocupação de como nós podíamos garantir o acesso à literatura de qualidade para essas crianças. E nós tivemos esse tempo de abril, né? Porque os professores entraram de férias, o governo deu férias para os professores no mês de abril. Então, nós tivemos tempo, né, Manuela, de pensar em como garantir que a literatura continuasse chegando para os alunos. E aí, o que nós fizemos, né, Manu? A Manuela, como já tem por ela ser atriz, né, Manuela, ela já tem uma facilidade maior, né, com a câmera, né? E aí eu propus para a Manuela, tipo, você topa, Manuela, gravar vídeos para as crianças com as histórias, né? Nós vamos fazer uma seleção das histórias e você grava para as crianças e a gente pode liberar esses vídeos nas redes sociais da escola. Então, na verdade, um projeto que começou em 2019, com a Manuela lendo para os meus alunos presencialmente, uma vez por semana, ele se transformou com a pandemia nesse projeto de gravação de vídeos gravados pela Manuela e liberados nas redes sociais da escola 2 vezes por semana, toda terça e toda sexta. E aí nós começamos a liberar em maio. A partir de maio de 2020, esses vídeos começaram a ser liberados nas redes sociais da escola, com a ajuda, na verdade, os professores, por conta da pandemia, nós criamos o WhatsApp, né? Nós nos comunicamos com os alunos por meio de WhatsApp. Então, a professora encarregada na escola, das redes sociais da escola, a Manuela enviava a história para ela e a professora colocava nas redes sociais da escola, para todos os pais acessarem. E, além disso, colocava no grupo dos professores e os professores enviavam para os grupos de pais, porque os professores, né, desenvolveram, nós tivemos que criar um grupo de WhatsApp com os pais. Então, era assim, a Manuela enviava a história toda terça e sexta, a professora encarregada pelas redes sociais colocava nas redes sociais da escola
toda terça no final do dia, toda sexta no final do dia, enviava para o grupo de professores também, e os professores enviavam para o grupo dos pais. Então, nós fizemos assim, de uma maneira que uma chegasse... grande circulação. Né, Manu? Você Tereza, quer comentar um pouquinho, Manu? Eu acho que a Manu pode... Tereza, só queria perguntar assim, um detalhezinho, uma coisa que ficou assim... o perfil dos seus alunos, como é que essa escola lá, né, acho que onde ela fica, que bairro de São Paulo, o perfil dos alunos, a escola, porque a gente sabe que quando a gente fala escola estadual, existem várias escolas, né? E aqui o Teoria das Fadas alcança vários estados do país, então, que bairro de São Paulo que é, e mais ou menos o perfil dos alunos, eu acho importante, porque também a gente tem a questão do presencial e depois algumas questões que a gente percebe com a pandemia, com as aulas sendo online, né? Você vê essa questão o Instagram, por exemplo, quem tem acesso ao Instagram, né? A pessoa que tem que estar inscrito, é mais difícil. O WhatsApp, inclusive, já vem nos pacotes, né, dos celulares, a questão do WhatsApp. Muita gente acabou usando o WhatsApp como instrumento aí para divulgar e para dar aula mesmo, né? É uma loucura. E a gente sabe também que eu percebo isso, inclusive na universidade, né? Os alunos e alguns professores também, pelas palestras que a gente tem escutado, todos os depoimentos, o acesso à internet, né? A dificuldade então, os fossos sociais, as desigualdades sociais se ampliaram, porque quem é que tem acesso a uma boa internet, quem é que tem acesso, você está falando ter acesso aos livros de qualidade, aí tem outro problema, agora ele vai ter que ter um acesso a um computador em casa, muita gente não tem, só tem o celular para a família toda, aí o plano de dados é muito baixinho, né? Não consegue... já acaba logo os créditos, né? Então tem acho que todos esses obstáculos. Antes da Manuela falar, você podia contar um pouquinho do perfil dos alunos, o que você percebia no presencial e depois quando isso ficou, só para a gente, né? Eu acho que isso é no interessante. Presencial, a escola garantia esse acesso à literatura de qualidade, por conta do acervo existente na própria sala de aula e pelo acervo da sala de leitura. Então, como os alunos iam uma vez por semana na sala de leitura pegar os livros para levar para casa, para ficar uma semana ou até mais, né, para eles lerem com a família, isso era garantido toda semana. Então, se você parar para pensar que se você leva seu aluno na sala de leitura uma vez por semana, ele pega esse livro, leva para casa, em um mês são 4 livros que ele já está lendo, né, no mínimo. Durante o ano, faz as contas, quanto essa criança já não leu, né? Eu, como professora, lendo para eles todos os dias. Uma das práticas que eu sempre fiz, que eu faço com os pais das crianças, é durante as reuniões de pais, eu oriento, eu faço uma formação de leitura com os pais. Eu aproveito esse espaço, né, da reunião de pais, na verdade, para conversar qual a importância da leitura, qual a importância da literatura na vida das crianças, na vida, na verdade, do ser humano como um todo. Então, eu vou orientando os pais a trabalharem comigo. A gente trabalha... é um trabalho, na verdade, em conjunto. Eu falo que eu não consigo trabalhar, eu não consigo formar leitores sozinha. Eu formo leitores com toda uma estrutura que tem na escola e com a família também, né? Porque algumas famílias não entendem por que a leitura é importante, leitura de qualquer texto, né? Se você não consegue fazer uma leitura, você não vai conseguir ler um texto literário, né? Então, a importância da leitura, primeiramente, e depois a importância da leitura do texto literário. Então, durante as reuniões de pais, eu vou orientando os pais da importância deles lerem para os filhos em casa, se possível, todos os dias, numa hora que seja bom para eles. Deixar a criança também ler para eles e fazer essa conversa sobre o livro, se quiser também, que não é obrigatório, né, conversar sobre o livro. Mas, assim, é um momento, né, 10, 15, 20 minutos que os pais tenham com as crianças, que cria esse vínculo, né? É um vínculo amoroso, né? A leitura propicia isso, né? Essa amorosidade. Então, durante as nossas reuniões de pais, eu vou fazendo uma formação de pais em relação à importância da leitura e da leitura do texto literário. Então, esses pais vão me ajudando, né? O fato de eles já lerem para as crianças todos os dias, imagina que beleza, né? Não só o livro que eles levam da escola, mas eu também converso sobre a importância de frequentar bibliotecas públicas, né? Porque às vezes eles falam, eu não tenho dinheiro para comprar livro. Eu falo, não, a questão de ter dinheiro hoje em dia não é mais problema, porque nós temos as bibliotecas públicas que têm um acervo maravilhoso, né? Hoje em dia a gente tem várias. Lógico, né? E os bibliotecários então, também, né? Que precisam ser valorizados.
Eu oriento para os pais também frequentarem as bibliotecas, levarem os filhos no final de semana, para aproveitarem toda aquela, na verdade, o que a biblioteca propicia, né? Culturalmente também falando. Então, esse trabalho é em conjunto. Como E você na falou, a minha pandemia, escola... Não, e aí na pandemia, a minha escola fica em Campos Elíseos, aqui no comecinho da Avenida Angélica. uhum. E aí, na verdade, são crianças, eu dou aula para crianças de 8, 9, 10 anos, são crianças que gostam muito de ler, Lígia. Assim, quando você oferece a literatura, é um mundo novo que se abre para elas. Então, assim, a partir do momento que você oferece tudo isso, não tem volta mais, né? Eu acho que nós, professores do Fundamental 1, eu acho que é um privilégio você ser um professor que você está com o seu aluno durante o período todo, né? Dando aula de português, matemática, ciência da natureza, trabalhando com a literatura. Você está ali o tempo todo, né, com eles. Então, isso é muito gratificante porque você vai vendo, né, o desenvolvimento dessas crianças ao longo do ano. E agora esqueci por que você perguntou isso, eu acho que eu já me perdi. Não, não, assim, o perfil dos alunos são alunos leitores, né? Uma escola central, digamos assim, né? Uma região que eu acho que você deve ter um público bem variado, crianças com menor poder Sim. aquisitivo, pessoas, né? E na época da pandemia, você sentiu alguma dificuldade, pelo menos o relato que te passavam, isso que eu falei, o acesso à internet, dificuldade para ver os, né? Porque na escola, pelo que você falou, independentemente da condição financeira do aluno, os livros estão lá sendo oferecidos, né? Vai competir muito ao professor e à própria bibliotecária e todo o esquema da escola para poder propiciar essa leitura para os alunos, né? Então, isso é importante. E, lógico, com essa parceria com os pais, como você colocou. Mas a partir do momento que essas crianças estão em casa, né? Que a gente sabe que os pais também alguns ficaram meio loucos, né? Com aquela tendo que trabalhar em casa, outros, né? Quem tem emprego, né? Porque muitos ficaram também sem emprego, Uhum. todo mundo chocado dentro de casa como é que foi os relatos? Eu acho que teve É. aspectos positivos e negativos também, essa questão Então, do na acesso verdade, a... como eu te falei, depende muito da mediação que a escola faz, né? No presencial, nós temos o acervo e o professor é o mediador ali de levar essa literatura para as crianças. Quando começou a pandemia, a Manuela, né, eu e a Manuela tivemos essa preocupação, né, de levar a literatura, mas como você falou, muitas crianças não tiveram acesso, muitos pais não têm acesso ao Instagram da escola, porque, na verdade, as redes sociais da escola têm a Facebook, Instagram e WhatsApp. Mas a gente sabe que muitos pais não têm acesso à internet, não têm celular, e não, por isso, por conta de N e outros fatores, não entram nas redes sociais da escola. Então, a gente sabia, né, Manuela, que muitas crianças não estavam tendo acesso. E o que nós fizemos também durante a pandemia? Eu estava fazendo videochamadas com as crianças, né? Eu fazia videochamada 2 vezes por semana, com algumas, porque nem todas apareciam, porque justamente porque elas não tinham computador, não tinham celular, não tinham internet. Mas com as poucas crianças que estavam entrando, Lígia, até a Manuela participava comigo, eu fazia videochamada 2 vezes por semana, e na quinta-feira a Manuela entrava na nossa aula para ler para as crianças. Eu lia durante a videochamada, toda a videochamada eu lia. As crianças também, a gente começava a videochamada com as crianças lendo poesia, porque eles adoram poesia. Então, eles deram a ideia. Porque quando acabou, como eu comecei quando a gente estava em sala de aula, eu estava trabalhando poesia com eles, em março. Quando a escola fechou, eu retomei, eu estava lendo poesias para eles e eu retomei lendo poesias, né? Eu sempre lia no começo, não, eu lia no final da minha videochamada poesias. E aí eles deram a ideia de, professora, nós podemos ler poesias também, nós trazermos poesias para lermos para os nossos colegas? Eu falei, ótima ideia. Então, eles começaram a trazer poesias, toda a videochamada começava com eles lendo. Eles escolhiam, eles eram super autônomos, super leitores autônomos, eles escolhiam as poesias e liam para os colegas. Escolhiam a poesia, escolhiam o autor, eles faziam uma leitura da poesia, nós começávamos nossa aula assim. E aí, na quinta, a Manuela fazia uma leitura, e eu sempre lia no final, né, da videochamada, e a Manuela, na quinta-feira, entrava para fazer uma leitura mais prolongada e a gente fazia uma conversa. Então, basicamente, a gente ficava 1 hora, 1 hora e meia,
lendo, né, Manuela? Cada semana era um livro diferente, uma conversa que era maravilhosa sobre o livro. Então, assim, nós estávamos garantindo também, durante as videochamadas, Isso também, garantindo a literatura. Só que, como além você das falou, gravações. Lígia, eram poucas crianças que estavam entrando. É. Nós sabíamos que muitas crianças não estavam tendo acesso a nada, não só às redes sociais da escola, como não estavam assistindo às aulas do Centro de Mídias, porque o governo do Estado de São Paulo, não sei se você ouviu, eles desenvolveram, que até hoje continua funcionando, o Centro de Mídias de São Paulo, onde aulas estavam sendo dadas ao vivo para as crianças. Só que ou pelo YouTube, eles podiam acessar, ou pela televisão, ou pelo aplicativo do Centro de Mídias. Mas a gente sabe que muitas crianças não acessaram, muitas crianças da escola pública não acessaram porque não tinham as ferramentas adequadas. Então, muitas crianças não acessaram as aulas do Centro de Mídias porque realmente, infelizmente, como você fala, são crianças, né, que a grande parte das crianças da escola pública tem um poder aquisitivo menor, né? São famílias que precisam trabalhar muito, né, para poderem sustentar as famílias, e muitas delas perderam emprego durante a pandemia, ficaram em condições não muito boas e não tinham condições de assistir às aulas. Então, essas crianças, muitas delas perderam as aulas do Centro de Mídias e também não estavam entrando nas redes sociais da escola. E eu percebi muito isso agora na volta. Eu voltei agora para o presencial e eu perguntei para os meus alunos: e aí, vocês. E eu sempre nas minhas. Eu me comunicava com meus alunos, né, pelo Centro de Mídias, pelo aplicativo do Centro de Mídias, e eu também sempre mandava as histórias para eles toda semana. E agora que eu voltei para o presencial, eu perguntei: e aí? E alguns não assistiram nada, na verdade, porque não tinham as ferramentas. Nossa, e o que eu estou fazendo agora? Eu estou garantindo, na verdade, nós estamos com televisão na sala de aula agora, que foram colocadas durante a pandemia. Então, eu estou garantindo, eu coloco as histórias ali, né, na televisão para eles assistirem as histórias. Então, a gente sabe, Lígia, que infelizmente, durante a pandemia, muitas crianças ficaram sem assistir aula e sem acessar as nossas histórias, né, Manu? Nossa, eu queria escutar a Manuela um pouquinho. Eu acho que para recuperar tudo isso vai ser realmente um trabalho redobrado, né? O professor já tem um trabalho pesado, isso vai ser redobrado. Manuela, me conta um pouquinho, então, essa experiência que você teve, né, com essa contação de histórias, lendo a história, né, para as crianças, lendo, contando, antes da pandemia e depois durante a pandemia. Bom, começou como minha mãe falou, né? Ela estava chamando pessoas para lerem em sala de aula e ela me perguntou se eu não queria e eu topei. Achei que podia ser uma experiência diferente para mim. E logo que eu cheguei em sala de aula já se apresentou um ambiente extremamente acolhedor, assim. Acho que eu tive a sorte de ser filha da professora, então eles já tinham um carinho assim enorme por ela e por tabela também demonstraram esse carinho por mim. Então, de cara, assim, já me senti extremamente acolhida por eles. E a proposta era que eu trouxesse livros, histórias, né, que eu achasse interessante para ler para eles. Então, a professora um espaço aberto assim para escolher a história que eu quisesse, para trocar uma ideia depois da aula também, depois da história, trocar essa ideia da maneira que eu achasse melhor. Então, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora, assim, no sentido de poder estar em contato com as crianças em sala de aula, né? E tendo contato também com esses seres humanos que estão em formação, né? Com esses serizinhos que estão ali absorvendo absolutamente tudo que se passa ao redor, né? Então, é muito bonito, assim, de ter essa oportunidade de observá-los, né? E eu me sentia muito bem, assim, apesar de ficar nervosa, né? Porque é um público difícil, né? São crianças ali que, né? Elas reagem muito verdadeiramente, né? Então, foi muito gostoso, assim, ver o brilho no olho delas e poder sentir ali, né, no momento, como é que a história estava reverberando. E era muito bonito, assim, o interesse que elas tinham pela história, em querer ver a imagem, a ilustração. E a gente passava, né, mãe, a ilustração para todos eles.
enfim, foi muito proveitoso para mim. E quando a gente pôde... Isso na época que a gente podia encontrar ainda, né? Surgiu a pandemia e, infelizmente, a gente teve que parar. E aí minha mãe veio com essa ideia de, a gente tem que continuar levando história, porque eu acho importante, porque eu acho que as crianças precisam ainda ter acesso. E a gente conversou sobre esse papo também, porque quem que vai ter acesso, né? Quais crianças vão poder ter um celular com internet para poder assistir? Não são todas. Cientes disso, a gente escolheu continuar, mesmo sabendo que, infelizmente... Então, Manuela, realmente essa diferença, né, que você estava falando do presencial, né? Então você tem ali aquele, né, o brilho dos olhos das crianças, você estava falando, esse calor humano, né? Eu acho que isso foi muito importante para ela e quem lida com as crianças acaba aprendendo muito mais também, isso é importante. E na época quando você começou a gravar, e você já não tinha mais esse contato humano, e como é que foi? Continua falando para a gente. Então, Lígia, realmente, quando a gente fez essa escolha, né, de gravar as histórias e colocar nas redes sociais, era isso, a relação era com a câmera, né? Não tinham mais as crianças ali presentes no momento, então não tinha o brilho, não tinha as perguntas, né? Não tinha essa troca. Mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade de continuar, de alguma forma, levando essas histórias, né? Para aquelas que tinham o privilégio, né, de acessá-las. Agora acho que pode, né, Manuela? Depois também, isso está tudo gravado, né? E depois disponibilizar essas coisas para as crianças, né? Sua mãe vai ter um trabalhão aí de estar retomando isso, esse período aí. Porque eu acredito que por mais que ela faça o convencimento na reunião, e por mais que alguns pais estejam conscientes, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente não consegue todos, né, conquistar todos, mas mesmo que alguns tivessem vontade, não tinham instrumentos para isso, né? Mas sabe o que eu acho que eu queria fazer agora para a gente poder mostrar esse trabalho? Oi! Hoje eu vou ler uma poesia para vocês. Essa poesia, ela se chama A Bailarina. Ela faz parte de um livro que se chama Ou Isto ou Aquilo. A autora do livro é a Cecília Meirelles e as ilustrações são da Thaís Linhares. A editora é a Nova Fronteira. Vamos ouvir? Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó, nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi, nem fá, mas inclina o corpo pra cá e pra lá. Não conhece nem lá, nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar. E não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu. E diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças e também quer dormir, como as outras crianças. Sopa de Pedra. História recontada por Leslie Sims, ilustrações de Jorgen Overwater. Era uma vez um homem pobre chamado Wilfredo. Ele buscava trabalho, pois tudo que tinha era um cachorro pulguento e uma pedra para lá de especial. Ele chegou a uma pequena casa com telhado de sapé. Vamos tentar aqui, disse para Russo, e foram até a porta.
Quem abriu foi uma senhora que olhou desconfiada. Quem são vocês? E o que querem? Bom dia, madame. Procuro trabalho. Podemos ajudar com o jardim, limpeza, consertos, tudo em troca de almoço. Não preciso de ajudas. Respondeu a mulher fechando a porta. Eu sei fazer sopa de pedra. Mesmo? Eu quero ver. Respondeu a senhora e os convidou a entrar. Entrem. Para começar, precisamos colocar água para ferver. A mulher encheu uma grande panela e pendurou sobre o fogo. Wilfredo colocou a mão no bolso e tirou uma pedra brilhosa. Esta pedra vai fazer a melhor sopa que você já provou. A melhor do mundo. Ele esperou a água ferver e lançou a pedra na panela. A sopa começou a borbulhar. Wilfredo provou da rala mistura. Não. Mais ou menos. Nada mal. Mas ficaria melhor com uma cebola bem picadinha. Eu tenho cebolas. Ela pegou 4, colocou-a sobre a mesa e se pôs a picar. Um cheirinho acebolado tomou conta da cozinha. A mulher pegou as cebolas com as mãos e jogou na panela. Wilfredo deixou a sopa borbulhar por alguns instantes. Ele então mergulhou a colher e provou. Melhorando. Ele apontou para o saco na parede. Algumas batatas ficariam ótimas. Eu adoro batatas. Ela pegou o saco, escolheu 6 batatas grandes e começou a descascá-las. Depois de descascar as batatas, ela cortou tudo em cubinhos perfeitos. Juntou tudo com a ajuda da faca e levou até a panela. A sopa borbulhava. Wilfredo afundou a colher pela 3ª vez, sorvando barulhentamente a mistura. Está uma delícia, mas ainda está faltando uma coisinha. Ele viu uma corda de linguiça sobre o fogo e lambeu os lábios. Linguiças! Apontou. E assim, a dona da casa soltou e picou algumas linguiças. Logo que as linguiças se misturaram à sopa, Wilfredo sorriu. Um saboroso aroma invadira o lugar. Acho que está pronta. A mulher pegou as tigelas e a concha e Wilfredo serviu 2 generosas porções. Sopa de pedra é mesmo uma delícia, sem igual. Sua pedra só pode ser mágica. Wilfredo riu baixinho. Pescou a pedra da panela, lavou e secou o objeto antes de devolvê-lo ao bolso do casaco. Ela é realmente uma pedra mágica. Graças a ela, nunca passei fome. Você gostaria de ficar para jantar? Sobrou um montão de sopa para todos nós. Então, Manuela, parabéns. Nossa, bem bacana. Eu percebi, inclusive, os gêneros, né? Você trabalha ali com um poema da Cília Meirelles, depois o Sopa de Pedra, já um resgate, um reconto, né, da tradição popular, e a gente percebe ali todo um trabalho por trás, né, de edição, de seleção. Conta pra gente como é que foi um pouquinho esse processo aí, como foi esse trabalho. Foi um trabalho, assim, né? A gente foi com bastante cuidado, assim, e carinho, porque eu queria
deixar o mais gostoso possível, assim, sabe? Então, o nosso objetivo, né, era esse, assim, de escolher histórias que fossem bacanas, que a gente gostasse de ouvir, né, poesias que fizessem sentido pra gente, para aí depois poder fazer sentido para aqueles que eu estava contando, né? Então, eu sempre pegava um livro assim e, o que me atravessou aqui, né? Uhum. E aí, pelo que me atravessava, eu escolhia e a partir disso eu contava, né? Eu lia. Uhum. E aí a liberdade que a minha mãe deu, né? De poder escolher tanto poesia quanto histórias, Fábulas, lendas, né? lendas, Fábulas, contos. Nós tivemos contos uma preocupação também. de trabalhar com vários gêneros, né, da literatura. Sim. E você que Oferecer fazia a essa seleção, diversidade. Tereza? Você Nós fazia a duas juntas. seleção, Nós fazendo a duas seleção. juntas íamos fazendo a seleção das histórias para que as crianças tivessem oportunidade de ter essa diversidade, né? De gêneros. E a qualidade a gente vê que tem a edição, tem o trabalho da contação, mas tem a escolha da música, né? Ali a gente percebe que no Sopa de Pedra tem uma parceria. São dois formatos diferentes. Um que você aparece ali falando, né? A contadora de histórias, com toda a dramatização, e o outro que requer esse trabalho mesmo de mostrar, porque você tem todas as figuras ali, né? Que é importante mostrar naquilo, e fez a questão de ir virando as páginas, e tem as falas e tudo, né? Lembrando ali realmente uma dramatização, até uma peça, né? Com todas as falas dos personagens e tudo. Manuela, me conta, né? Então a gente vê todo o trabalho que foi feito aí, né? E qual é a ideia sua agora, né? Porque todas essas histórias estão no Instagram da escola e você estava me contando que você já fez um Instagram, então, para colocar tudo isso, né? Qual é o nome do endereço lá do Instagram, que eu vou colocar aqui na descrição? Como é O que se nome é chama? Mundo Encantado das Histórias com Manuela. Ai, legal. Esse E é o aí nome do você vai Instagram. colocar. Ai, bacana. Ô, Tereza, quantas histórias são, Tereza? São Gravar? 39 histórias, não é isso, Manuela, que nós gravamos, que você gravou? É por Isso. 39, aí, E por aí. é por aí. aí você Um acervo vai. grande. Isso, aí vai colocar aí essas histórias, você está passando de novo para as crianças, Tereza? E Vai esse fazer ano isso? nós estamos repostando as histórias uma vez por semana, toda sexta-feira. Nós colocamos Uhum, nas redes sociais da escola, Facebook, Instagram, WhatsApp, uhum. para dar chance para aquelas crianças que não viram. Ah, E mesmo aquelas que já viram, né, Lígia? Porque história, cada vez que você lê uma história, sim. você Vai, vai descobrindo é outro coisas caminho. novas, né? Então, nós estamos repostando as histórias de novo, porque é um acervo riquíssimo. Então, não tinha, Uhum. né, Manuela? Nós decidimos não gravar novas histórias para nós aproveitarmos o acervo riquíssimo de histórias Sim. para as crianças terem contato com essas histórias, primeiramente, né? Né? E a gente vê que é um processo bem trabalhoso, né? Então, para a gente, olha, já vamos encerrar, né? O pessoal aqui, olha, vai mais uma vez, então, aqui o canal Teoria das Fadas, quem curtam o canal, né, gente? Passem também façam o compartilhamento para os seus amigos nas redes sociais, já que estamos falando de redes sociais, promovendo aqui, né, essa série Encantos. Curtam o canal, se inscreva no canal, quem não se inscreveu ainda. E para a gente encerrar, Manuela, eu vou pedir para você que você conte uma história para a gente especial aqui para o canal Teoria das Fadas, tá bom? O livro que eu escolhi se chama Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos. A edição é da Kozak Naif e os autores são os irmãos Grimm. As ilustrações são do J. Borges. O Lobo e os 7 Cabritinhos. Uma cabra era mãe de 7 cabritinhos que ela amava muito e mantinha protegidos do lobo. Certo dia, ao ter de sair para buscar alimento, ela reuniu todos e disse: Crianças queridas, eu tenho de sair para buscar comida. Tomem cuidado com o lobo e não o deixem entrar. Prestem muita atenção, porque ele costuma se disfarçar. Mas é possível reconhecê-lo por sua voz rouca e sua pata preta. Tomem muito cuidado, porque se ele entrar em casa, ele vai devorar todos vocês. Assim que ela saiu, o lobo se pôs diante da porta. Crianças queridas,
Abram a porta para sua mãe. Eu trouxe muitas coisas boas. Mas os 7 cabritinhos disseram: você não é a nossa mãe. A voz dela é fina e meiga. A sua voz é rouca. Você é o lobo e não vamos abrir a porta. O lobo, então, foi até o armazém e comprou um grande pedaço de giz, que ele comeu para afinar a voz. Depois, voltou à porta dos 7 cabritinhos e chamou com voz fina: crianças queridas, abram a porta para sua mãe. Eu trouxe uma coisa para cada um de vocês. Acontece que ele havia apoiado a pata na janela. E ao avistarem a pata, os 7 cabritinhos responderam: você não é a nossa mãe. Ela não tem a pata preta como a sua. Você é o lobo e não vamos abrir a porta. O lobo então foi até o padeiro e pediu: padeiro, cubra minha pata com sua massa fresca. Assim que isso foi feito, o lobo foi até o moleiro e pediu: moleiro, cubra minha pata com sua farinha branca. O moleiro não aceitou fazer isso, mas o lobo ameaçou: se não fizer o que estou mandando, eu te devoro. Então o moleiro obedeceu. O lobo voltou à casa dos cabritinhos e bateu à porta. Crianças queridas, abram a porta para sua mãe. Eu trouxe um presente para cada um de vocês. Os 7 cabritinhos pediram para ver a pata. E ao verem que era branca como neve e que a voz era fina, acreditaram ser sua mãe e abriram a porta, deixando o lobo entrar. Assim que reconheceram o lobo, correram o melhor que podiam para se esconder. Um entrou debaixo da mesa, o segundo se enfiou na cama, o terceiro no forno, o quarto na cozinha, o quinto no armário, o sexto embaixo de uma enorme tigela e o sétimo entrou no relógio da parede. Mas o lobo encontrou e engoliu todos, menos o mais novo, que se escondera no relógio. Depois de satisfeito, o lobo partiu. Logo em seguida, a cabra chegou. Ai, que tristeza! O lobo tinha vindo e devorado suas amadas crianças. Ela pensou que todos estivessem mortos quando o mais novo saltou do relógio da parede e contou-lhes como a desgraça acontecera. O lobo, por sua vez, de tanto comer, deitou ao sol num gramado verde e caiu num sono profundo. Ai, ai. A velha cabra ficou pensando se não haveria um jeito de ainda salvar os seus filhotes. Então chamou o filho menor e disse: vá buscar linha, agulha e tesoura e venha comigo. Não demorou para encontrarem o lobo, roncando no gramado. Olha o lobo asqueroso deitado ali, depois de devorar os meus 6 filhotes no lanche das 4. Me passe a tesoura. E observou o lobo de todos os lados. Será que ainda estão vivos na barriga dele? Pensou, e se pôs a abrir a barriga do lobo com a tesoura. Os 6 cabritinhos que ele engolira por inteiro na gula saltaram, alegres, para fora. Ela então logo mandou que eles lhe trouxessem pedras bem grandes e as colocou na barriga do lobo. Depois costuraram para fechar e saíram correndo para se esconder atrás de uma moita. Quando o lobo acordou, sentiu-se muito pesado e disse: nossa, na minha barriga tem um tum danado. Nossa, meu Deus, um tum esquisito dentro da minha barriga. Nossa, o que será isso? Meu Deus do céu, eu só comi 6 cabritinhos. Então, ele pensou em beber um pouco de água para ver se melhorava.
e foi procurar um poço. Mas quando se debruçou para beber, ele não conseguiu conter as pesadas pedras e caiu na água. Ao verem o que tinha acontecido com o lobo, os 7 cabritinhos se aproximaram correndo e, de tão alegres, dançaram, festejando em volta do poço. Muito bem. Muito bem, muito bem. Parabéns. Gente, olha, foi maravilhoso. Eu gostaria de agradecer. Obrigada, Manuela. Obrigada, Tereza, pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo, né? Pensando nessa formação dessas crianças, além como professora, mas além da sala de aula e todos, né, as questões aí da pandemia e o trabalho continuando. Mais uma vez gostaria de agradecer muito, muito. Vocês podem se despedir e vamos aí terminando mais um episódio do Encantos. Tereza, pode falar. Eu só tenho que agradecer, Lígia, pela oportunidade de podermos, né, Manuela, divulgarmos o nosso trabalho. Então, muito obrigada pela honra de estarmos aqui com você. Obrigada. A honra é obrigada nossa. a todos, Né, a todas que estão assistindo. Muito obrigada por divulgar nosso trabalho, viu, Lígia? Manuela? Obrigada, Lígia. Eu também queria te agradecer. Agradecer a oportunidade de estar nesse espaço e compartilhando essas experiências quanto para todos que estão aí assistindo a gente. E muito obrigada. Então tá, joia. Gente, então terminamos aqui mais um episódio, né, do Encantos para a Teoria das Fadas. Se inscrevam, compartilhem e curtam o nosso canal. E até a próxima.